cirurgia, ela tem até um melhor resultado que na primeira. Tá, mas a pálpebra também dá para fazer retoque? As cirurgias de pálpebra normalmente levam mais tempo para que a gente tenha que mexer. É mais frequente que numa paciente que fez pálpebra e face, que eu tenha que mexer na face antes de mexer na pálpebra. Algumas outras substâncias que a gente pode associar à cirurgia de face, por exemplo, é um enxertinho de gordura da própria paciente para diminuir os sucos. Tu tira, por exemplo, da barriga e põe aí? Tira da barriga, tira de uma outra preguinha de alguma região que tem um pouquinho mais de gordura. Pode-se diminuir o bigode chinês, que é essa região aqui. Normalmente nós damos preferência a usar uma coisa mais natural, mas pode ser usado, por exemplo, eu não quero fazer cirurgia, não quero tirar a gordura do meu próprio corpo, ou eu não tenho gordura. Né? Que delícia. Tem pacientes que são atletas, que realmente tem muito pouca gordura, a gente não tem de onde tirar. Então, nesse paciente, por exemplo, a gente pode lançar mão de substâncias não do próprio organismo, que é o ácido hialurônico, por exemplo, tá? Tem que é gente que bota reabsorvido. metacrilato. Existe uma tendência, Ana, eu não vou crucificar quem faz, eu já vi resultados bons, tá? Com polimetil metacrilato. E eu já vi coisas muito ruins. O problema é que já apareceram muitas complicações. Eu tenho parentes com problemas, né? Na verdade, eu tenho parentes com problemas, por isso que eu estou dizendo que eu vi resultados muito ruins. Então, assim, eu particularmente não uso isso na clínica, tá? Mas eu conheço colegas que tiveram um excelente resultado e têm excelente resultado usando esse tipo de procedimento. Como regra geral dos colegas que eu conheço da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a grande maioria procura não usar. Por quê? Porque é uma substância que pode, a longo e a médio prazo, provocar uma certa rejeição no organismo. Tá? Pode entupir vasos também, né? Isso pode acontecer durante uma aplicação inicial. Então, esses casos de complicação que a gente vê, assim, pacientes com perda de tecido e tal, são pacientes no pós-imediato. É frequente isso acontecer? Não é. Mas como eu não gosto de complicação, então eu convivo muito mal com complicação. Eu convivo muito mal com paciente que não gostou do resultado. Eu não tenho uma cabeça muito boa para aceitar crítica negativa, não, tá? Eu já tenho 54 anos, não vai ser agora que eu vou mudar. Então, eu não convivo muito bem com insucesso. Então, eu não faço por quê? Porque se tu me disser assim, que 1 em cada 300 teve uma complicação, eu não faço. Eu fico me imaginando na posição do paciente, quer dizer, não adianta eu te dizer, olha, tu teve azar, hein? Fiz 300, só aconteceu contigo. Se fosse comigo, eu ia dizer, olha, azar não, não me interessa se tu fez 300. Eu estou fazendo pela primeira vez, a minha estatística para mim é 100%. Na tua é 1 para cada 300, na minha é 100%, me acertou em cheio. Então eu não gosto desse tipo de procedimento pelo risco de complicação. Agora, não posso negar que eu conheço colegas de excelente nível profissional que usam e usam muito bem, tá? E que dizem que não tiveram complicação nenhuma. Eu prefiro usar uma coisa mais natural. Tá, então, se tu fosse dar um conselho então, para essas nossas amigas que querem fazer rejuvenescimento facial, é um conjunto de coisas. É uma boa alimentação, é uma suplementação, um bom creme hidratante. Exercício adequado, não demais, porque demais envelhece. E fazer o lifting, o botox, tudo na hora certa, não deixar enrugar demais. Não deixar enrugar demais. E, pessoal, drogas, tá? Álcool, não. Bebida, não. Maconha, não. Cocaína, não. Não adianta dizer que tem estudo provando. Os estudos que existem, né? Tudo provando ao contrário, tá? Então, isso é... mas como é que vendem? Vendem porque, infelizmente, dá dinheiro. Agora, eu não usaria. Então, e a gente já trouxe quantos colegas aqui falando mal, né? Então, não entre nessa de que beber faz bem, que fumar faz bem, que usar droga faz bem. Isso não existe. Nenhuma especialidade que a gente trouxe até agora comprovou isso aí, ou diz que isso é bom. Então, isso é história, conversa para boi dormir, né? Cuide da saúde, faça exercício, suplemente adequadamente, coma adequadamente e faça cirurgia quando for a hora. Cirurgia antecipada, principalmente na face, para o meu gosto, acaba chamando atenção de forma negativa. Acaba chamando atenção para alguma coisa que é defeito que não deveria ser. Não, acabam às vezes até estragando o rosto, né? Exatamente. Vamos para o comercial? Já voltamos no próximo bloco. Tá, já.
cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Que ótimo. Provavelmente já perdemos a primeira música. A gente nunca acha uma vaga quando está com pressa. Ó, aquele casal está saindo. Vai logo. Só que a gente precisava. Um cavalheiro. Olha, o show já está na metade e nós estamos sentados esperando pelo seu galã. Finalmente. Vamos? Poderia ter a honra de tua companhia, milady? Seu casamento durará enquanto você o colocar em primeiro lugar. Me desculpa. Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O programa hoje está um pouco diferente. Eu e a Ana estamos respondendo algumas perguntas que ficaram de alguns telespectadores. E no bloco passado eu estava falando sobre, a Ana me perguntou sobre rejuvenescimento facial. E uma das coisas que não faz parte da minha especialidade, mais da dela, e que muda muito e envelhece muito, é o paciente que não tem dente, ou o paciente com o dente desgastado, ou o paciente com o dente feio. Porque uma das coisas que deixa muito envelhecido é o andar médio e inferior da face, que é da área do dentista. Na odontologia a gente fala a perda da dimensão vertical. Na verdade a gente até mede, viu, Mi? A gente mede aqui, ó, a distância que a gente tem do olho até o sulco do lábio, a gente mede a ponta do nariz com aqui. Então a gente tem várias medidas que a gente faz e principalmente essa medida aqui a gente chama de dimensão vertical. Então quando a gente perde essa dimensão vertical, a gente fica muito envelhecido. Na verdade isso às vezes desencadeia com pequenas perdas, né? Então eu até trouxe um filmezinho aqui para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, que nem sempre o filmezinho roda quando a gente quer, né? Mas eu acho que ele vai rodar, ó. Tá? Muitas vezes a perda começa com apenas um dentinho, né? E ainda hoje, acreditem, os pacientes chegam lá e dizem assim, doutora, é o dente lá de trás? Extrai. Mas quando a gente extrai um dente, olha o que acontece. O dente vizinho, ele vai mais para frente. O dente da frente desce um pouquinho para trás e fechou a nossa imagem. Depois eu vou mostrar o que acontece aqui no nosso modelinho. Olha aqui, ó, tem um modelinho, o modelinho não vai fechar, né? Então, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Perdeu o dente de baixo. Ó, ele tá conseguindo o foco lá para nós. Muito obrigada, ó. Perdeu o dente de baixo, tá vendo, ó? O dentinho de cima desce. Os dois dentinhos do lado, a gente chama mesializar. Esse dente vai vir um pouco para cá. Esse dentinho vai distalizar, ele vai um pouquinho para lá. E o dente de cima, porque os nossos dentes, eles param de crescer quando eles se encontram. Como ele perdeu o antagonista dele, o dente onde ele ocluía, ele vai começar a descer e ele vai começar, ó, a ter
mobilidade. Como ele também perdeu o contato com os vizinhos, ele também vai começar a ter tártaro, tá vendo que ele está com tártaro ali? Vai começar a ter lesão, vai começar a ter inflamação. Então, na verdade, muitas vezes a perda dentária, ela começa com o dente. Então, começa a perder um dente, aí já começa a perder o de cima, já começa a perder o do lado. E, antigamente, se extraíam muitos dentes. Então, é muito comum hoje, a gente atende muitos pacientes que no passado extraíam dentes, hoje usam dentadura, né? Usam prótese total, que é o que a gente conhecia isso como prótese total, né? A dentadura, ó. Que, na verdade, a gente sabe que dá para ser substituída por implante, né? Qualquer dente que é extraído, isso é importante a gente saber, deve ser substituído o mais rápido possível, tá? Quando que a pessoa não pode colocar implantes, Mi? Isso também é muito importante a gente falar. Normalmente o paciente, quando ele está... Só te interrompendo um pouco, quem acaba usando esse tipo de dentadura por muito tempo não perde tecido ósseo também? Perde. Quem usa prótese total, porque o que mantém o nosso tecido ósseo são os nossos dentes. Então cada vez vai ficando com menos lábio ainda. Menos tecido ósseo, tá? Inclusive, o programa que vai vir depois do nosso, a semana que vem, você não perca, é sobre enxertos ósseos, né? Então, assim, vai vir um professor muito legal, o Dr. Ricardo, que vai falar para nós como a gente pode substituir esse tecido ósseo que a gente perde. Porque o que acontece? Quando a gente perde os nossos dentes, quando a gente usa uma prótese total, a gente já sabe que quando perde o dente, cada ano a gente vai perdendo 4 milímetros de osso. Com a pressão da prótese, acaba perdendo 8 milímetros de osso por ano. Então, a perda óssea é muito grande. Então, o que acontece? A pessoa vai usando prótese, aí acaba que a cada 8 anos ela vai lá vai trocar a prótese, e ela começa a dizer, mas doutor, a minha prótese tinha mais rebordo, tinha mais sulco, agora essa que o senhor fez está mais rasinha. Não é que a prótese que o dentista faz está mais rasinha. Cada vez o paciente tem menos rebordo para apoiar a prótese, tá? Então, na verdade, assim, ó, o ideal seria que cada dente que o paciente perdesse, ele recolocasse. Então, tem várias opções que dá para ser feita. Eu ia falar quando que não dá para colocar implante, quando não deve colocar implante. Claro que o paciente que fuma, de jeito nenhum deve colocar implante, né? É uma das contraindicações, é o paciente fumante, principalmente pelo fato, não tem problema, o dentinho caiu, a gente depois vê. Esse não foi bem tratado, não passou pelo dentista. Aqui pelo programa que voa um dente por aqui. Então, assim, o paciente que fuma não é muito indicado, tá? Até porque cada cigarro atrapalha 24 horas a circulação. Acaba que a gente acaba colocando em paciente fumante, mas existe o risco da perda do implante, tá? Paciente diabético, pode colocar? Pode, mas tem que estar controlando a insulina, tudo direitinho. Não deve ser colocado em paciente que está fazendo tratamento de câncer, né? Que está fazendo quimioterapia, até porque a medicação da quimioterapia é para não formar célula e o que a gente precisa, quando coloca implante, é que forme célula, que osteointegre, né? Então não deve fazer. E quem está fazendo tratamento para osteoporose, está tomando alendronato de cálcio, deve evitar também, porque pode ter problema na formação óssea, né? Então, só deixa eu te dizer que o protocolo hoje em dia, viu, Ana, não é usar esse tipo de substância, que pode até aumentar a fratura. O que a gente sabe hoje em dia, que o protocolo de eleição para aumento de osso não é alendronato, não é cálcio, tá? Porque o cálcio teria que ser dado junto com vitamina D3, com magnésio quelado, junto com vitamina K2, fração MK7, que ninguém faz, né? Esse uso indiscriminado de cálcio faz até deposição de cálcio nas artérias. Mas se estiver tomando alendronato de cálcio, avise o seu dentista, porque muitas vezes elas não avisam, o pobre dentista coloca e pode vir a causar probleminha. Justamente porque não é o melhor tratamento para fazer o quê? Para aumentar o osso. Não é o tratamento de eleição hoje, né? Com certeza. Então, assim, ó, se tem como a câmera de lá pegar aqui, bem na frente aqui, o nosso modelinho? Deixa eu ver. Tem. Então, vai ser essa daqui, então. Então, vamos lá. Então, assim, ó, se eu tenho um dente ausente, tá? Se eu não estiver fazendo quimioterapia ou tomando alendronato, qual seria a melhor indicação? Eu vou tirar aqui para vocês verem. Seria a gente colocar um implante. Depois, sobre esse implante, a gente coloca um pino, tá?
espero 4... Na verdade, quem vai decidir com você qual a melhor técnica é o seu dentista, tá? Então, tu vai conversar com o seu dentista, ele vai ver qual foi o torque, se vai esperar 4 meses, se pode ser um implante imediato, se tem que esperar 6 meses. Vai ser uma conversa sua com o seu dentista e ele vai decidir o que é melhor para você. Depois do tempo decidido com o seu dentista, sobre esse pino de implante, então, se coloca o dentinho e fica tal qual o dentinho que você tinha antes. É uma solução maravilhosa o implante. Não podendo colocar um implante, por alguma dessas razões que a gente conversou, tá? Ou porque o paciente não pode, tem problema, porque o médico não deixou, porque está fazendo outro tratamento, o que a gente faz? A gente prepara o dentinho, prepara o outro dente e se faz uma prótese, ó, que vai ser suportada sobre esses dentes, tá? E fora isso, tem outros tipos de próteses que podem ser usadas, né? Quem pode colocar implante, ao invés de usar uma prótese total hoje em dia, que é essa prótese que a gente mostrou, hoje em dia pode colocar uma protocolo, né, que é uma prótese parafusada, então não precisa ficar... Quer dizer, não perde o tato, né? Não perde a sensibilidade do céu da boca, né? Não fica com o céu da boca fechado, tapado, não perde a sensação tátil, né, das papilas também gustativas e fica com ela firme como se os dentes fossem, né? Como se fosse dente fixo, né? Dá muita segurança, principalmente quem usa prótese total inferior, sabe do que eu estou falando, né? É muito difícil segurar uma prótese total inferior. Então, procure o seu dentista, de preferência, né? Se você vai fazer uma prótese, procure um protesista, ou se você vai fazer implante, procure um implantodontista, procure um especialista da área, né, Miguel? Assim como em todas as áreas, né? A gente traz o cardiologista aqui para tratar do coração, a gente traz o oftalmologista para cuidar dos olhos, procure um especialista na área que você vai... O que eu achei muito interessante, Ana, porque você vê que muitas vezes existe a queixa do paciente é que ele não tem possibilidade de fazer um implante, mas as opções que tu apresentou aí, essa segunda opção deve ser uma opção muito rápida, né? Todas as opções de odontologia são muito boas. O importante é a pessoa não ficar sem os dentes. Porque, como tu falou, a face é uma toda, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu estou tão envelhecida, eu vou lá no cirurgião plástico, vou me esticar, vou me esticar. Na verdade, não adianta a gente se esticar muito se, na verdade, a gente não tiver os dentes dentro, né? Porque os dentes é o que dão a armação